Então, essa questão de como é que a gente chega nas PICs, né? Como é a história, né? Na vida, a gente começa pensando que lá pela adolescência a gente vai ser uma coisa, eu vou ser médico, e enfim, eu viro um gestor, né? Ou vou ser farmacêutico. Então, como é que as coisas chegam, né? Como é que a gente se interessa para as PICs? Como é que chegou a isso? Eu lembro que a minha carreira iniciou como farmacêutica e sanitarista, iniciou na Secretaria da Saúde, trabalhando no Laboratório Central de Saúde Pública. E mesmo durante a minha fase como servidora técnica, eu já me interessava pela rede de laboratórios, eu sempre tinha essa coisa assim, da logística, dos recursos humanos, da capacitação, o planejamento me despertava muito, assim, numa época ainda que era muito incipiente, mas a gente já tinha essa motivação. E depois do laboratório, 17 anos de laboratório de saúde pública, eu cheguei à direção também, aí a gente trabalhou uma proposta de autonomia do laboratório, porque a questão da gestão era muito preocupante. Então, era preciso ter autonomia para lidar com essas áreas de produção de serviços, né, que tem tempos e horas que não dá para esperar, enfim. E ali nós criamos a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, que englobava o LAFERJ, o Laboratório Farmacêutico do Estado. E, mais tarde, no final dos anos 80, com a criação dessa fundação, no governo popular, em 99, nós entramos, eu tive a oportunidade de ficar à testa dessa fundação, na presidência, né, a fundação que envolvia Laboratório de Saúde Pública, a rede de hemocentros, envolvia também o Centro de Informação Toxicológica e mais ainda pesquisa, muita pesquisa, e também o Laboratório Farmacêutico. E naquela época já havia um movimento muito forte na Assembleia Legislativa, que vinha do movimento social, que foi acolhido por uma deputada farmacêutica, que era o projeto Plantas Vivas, que pautava a questão das plantas medicinais no Estado, inclusive indicando uma política e tal. Quer dizer que já era um movimento no Rio Grande do Sul, mas um movimento que já começava em todo o Brasil, aliás, com antecedentes muito fortes, como na Bahia, no Espírito Santo, com o trabalho de Henriqueta, Minas Gerais e Amazonas, tudo, né, que se sabe desse movimento no Rio Grande do Sul, ele ganha corpo nos anos 90. Aí, em 99, então, a gente optou, dentro da criação da fundação, e também pela pauta desse movimento, havia uma demanda para o laboratório farmacêutico de que produzisse fitoterápicos, né? Mas era um laboratório com uma vocação dos medicamentos essenciais na época, e não tinha uma planta condizente para produzir planta medicinal, aliás, fitoterápico. Mas a gente já pensava que era importante que esse laboratório se integrasse nesse movimento, até com iniciativas no interior, na época, assim, de fazer um laboratório de extratos, já começava uma pauta em relação nesse sentido. Aí, nesse movimento, em 99, né, a gente tinha essa demanda, e eu começo, então, a despertar para a coisa. Não, só um pouquinho. Eu já usava minhas camomilas, a Marcela, eu já era usuária muito da homeopatia, da fitoterapia, mas era preciso enxergar essa área do ponto de vista profissional, que, na verdade, a formação farmacêutica ela é muito mais assim, de ver a planta, ainda, principalmente naquela época, hoje não, finalmente, acho que nós estamos aumentando, né, visualizando o poder da planta de uma maneira muito mais ampla do que apenas uma fornecedora de ativos, né, para medicamentos, embora seja fundamental isso também, mas na época eu comecei a ver que tinha, então, um universo, né? Até que eu vou numa cidade do interior e subitamente me vejo diante de 700 pessoas a ter que explicar por que nós não tínhamos produção de fitoterápicos no Laférias. Então, aquilo me chacoalhou, né? Não, só um pouquinho, tem um mundo aí que não é pouco, né? É muito legal, e a gente estava distante disso tudo. Então, toda essa fermentação dos anos 90, né? Ela passa para os anos 2000 também. E nós, então, aqui, aí vem conferências de saúde, né, pautando planta medicinal e tal, e aí é feito, então, todo um movimento, de 99 a 2013, nós criamos uma política estadual de plantas medicinais. E, ao mesmo tempo que toda essa caminhada, eu até descrevo um pouco numa dissertação que eu fiz em 2009, por força de um mestrado financiado pelo Ministério da Saúde na Universidade Federal, eu trabalhei todo esse movimento, como é que se deu, né, essa formulação dessa política, né, nacional, e qual é a influência que teve a política estadual, que foram propriamente paralelos, foram movimentos constantes no Brasil inteiro, né?
E aí, então, nesse primeiro momento, é criada uma política estadual. A gente trabalhou ativamente, se criou aí, nessa época, depois que eu saio da fundação, eu passo para uma outra fundação aqui, que era a Fundação de Ciência e Tecnologia, que trabalhava mais com insumos mesmo, em direção à inovação, insumos para química, para farmacoquímica. E eu trabalhei um pouco ali, criamos a rede FITO, né, que foi uma rede para estimular a indústria farmacêutica local em relação à inovação farmacêutica né, aproveitar todo um potencial enorme que tem nas nossas universidades de pesquisa, né, e estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Essa rede durou pouco, né, porque tu sabes que os nossos governos nem sempre dão continuidade aos projetos, né, mas ela foi um movimento muito interessante, que deu os resultados, que também, qualquer hora está saindo aí um histórico do que foi esse movimento. Enfim, então, bom, é muita coisa, não posso nem me perder, porque além de ser falante, eu também já tenho muita história, os cabelinhos brancos apontam as histórias, né? E sou metida também, como dizem alguns, mas ali de 2003, quando a gente perde o governo aqui, o governo federal ele assume essa pauta da política de plantas medicinais. E eu estou querendo dizer aqui são fatos históricos, de forma nenhuma querendo fazer nenhuma outra consideração que não seja a história, né? Obviamente, uma história que eu plenamente me identifico com governos que acolhiam a pauta popular, que acolhiam a pauta nacional, da indústria nacional, da preservação ambiental, das demandas da população, e por um sistema único que garantisse outras opções terapêuticas, além do instituído pela biomedicina. Então, é um cenário altamente favorável, né, e de uma profusão de iniciativas que desagam numa quantidade incrível, maravilhosa de políticas públicas bem construídas. Só né? fazer um comentário, Silvio, né? Claro. Que você tá falando bastante dos movimentos sociais e é muito importante a gente lembrar disso. Inclusive na oitava conferência, né? Lá em 1986, né? Quando se traça os princípios, né? Do que ia se tornar o Sistema Único de Saúde, né? Na Constituição Federal, né? Já se solicitava que tivesse essas terapêuticas, né, dentro do sistema de saúde, né, então naquilo que estava sendo criado. Mas isso em 86, né, você já está falando justamente, a gente leva até os anos 2000 para que, mesmo nas diversas conferências nacionais seguintes, né, a 86, a oitava conferência, né, 1986, nas subsequentes as conferências também se solicita, né, que essas práticas fossem implementadas, né? Mas a gente levou muito tempo, né, Exatamente. para que isso se consolidasse, ganhasse força para iniciar uma discussão nacional, que eu acho que é isso que você está trazendo, né? Então, assim, só Certo. reforçando a importância, né, que Perfeito. os movimentos sociais tiveram, né, para que isso virasse uma pauta, né? E nesses movimentos sociais era um Exatamente. movimento de profissionais, né? Muitas experiências de estados, né? Com certeza a experiência do Rio Grande do Sul foi muito impactante, né? Para essa Sim. continuidade e para esse avanço depois na política nacional. Era só um Sim. comentário, você pode Não, é seguir. perfeito, perfeito, é exatamente isso. Quer dizer, como é que se dá a formulação de uma política pública? Ela tem Uhum. antecedentes antes que fazem essa agenda, né? Que vai não crescendo e outros vão aderindo, outros atores vão aderindo e isso vai não crescendo. Quer dizer, já vem da Alma Ata em 78, já Uhum. vem, né, da conferência em 86, a oitava conferência, a gloriosa oitava conferência, e o movimento social aderindo e tendo espaço. Quer dizer, o SUS ele garante o espaço para as pessoas se colocarem e dizerem, por exemplo, chega da medicalização, é preciso ter o uso racional de medicamentos, ao mesmo tempo que é preciso garantir o acesso a medicamentos essenciais, que foi outra pauta muito importante, né, nos anos 90, em função de que porque havia uma medicalização em determinadas camadas sociais, ao mesmo tempo que havia uma dificuldade enorme, mais de 50% da população não tinha acesso a medicamentos essenciais. E ainda, nisso tudo, ainda Uhum. tinha a questão do direito a outras terapêuticas. E essa reivindicação por práticas ainda chamava alternativas na época, né? Então, Uhum. tudo isso era uma pauta muito rica, né? E aí, em 2013, é convocada a conferência para 2004, né? A conferência de assistência farmacêutica, e essa profusão toda em relação às plantas medicinais, e aí vinha
o movimento social, como eu disse, né, reivindicando pela generosidade, pela prática popular, pela questão indígena, pela questão muito forte da biopirataria, que impactava muitas pessoas, a mídia trazia muito, né? Estão querendo patentear a mandioca, que foi uma época teve coisas desse tipo, então isso impactava as pessoas, o nacionalismo bom, né? Aquele assim de preservação ambiental, toda essa pauta, ela se alia às associações, como o próprio Instituto, na época, a Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais, antes era IBPM, Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais, que tinha uma riqueza, né, de experiências nos eventos, os encontros bianuais, se não me engano, bienais. Ainda tinha as universidades com muita pesquisa, as empresas farmacêuticas também vendo no aproveitamento sustentável da biodiversidade, que essa discussão estava vindo mais fortemente, sustentável, né? As empresas querendo ter oportunidade de mercado para bancar ou fazer frente à invasão das multinacionais, que também era muito crítica pela hipermedicalização e as estratégias que elas propunham, né? Então, era um contexto efervescente muito grande, ainda teve a CPIs, 7 CPIs de medicamentos, né, que culminou, inclusive, com a Política Nacional de Medicamentos nos anos Fernando Henrique. Então, era uma profusão. A pauta farmacêutica estava muito colocada, muito bem aprofundada, debatida, livros que denunciavam as estratégias das indústrias multinacionais, da Big Pharma e tal. Então, era uma profusão, era o clima perfeito para se trazerem propostas de políticas públicas, sair daquela coisa do programa, do projeto desvinculado, né, descolado das políticas públicas, e com a grande questão da redemocratização e da Constituição é colocada a questão das políticas públicas como uma necessidade e um dever de Estado, não é? Então, quer dizer, vêm as políticas e aí toda a questão popular ela é fundamental, porque ela adere à participação, os conselhos são muito fóruns ricos, né, de propostas e de debate, um debate absolutamente aberto, né, e que havia um ministério que acolhia essa demanda, essa pauta. É claro que havia dificuldades, é claro que muitas vezes haviam resistências, porque tudo também era meio novo, é importante ter esse espaço democrático de debate e sair e formular uma política o mais rica possível, né? E por isso que a política de plantas medicinais ela tem tantas diretrizes e tantas ações, porque ela é muito rica e ela vai do espaço da planta medicinal ao espaço da inovação farmacêutica, ela vai do indígena, da biodiversidade, ela vai até a questão da patente, da propriedade intelectual, propriedade industrial. Então, é realmente um mundo muito grande, né, em relação a essa política. E aí, finalmente, então, ela sai um em 2006. comentário, né, que essa política, né, ela envolveu na época, se eu não me engano, né, 11 ministérios, né, envolvido na construção de uma política, né, de Estado, né, tanto que ela nem sai como uma portaria ministerial, né, que é de um ministério só, ela sai como um decreto presidencial por envolver, né, diversas instâncias, tantas instâncias, né, envolvidas nessa política de plantas, né? E aí, uma das coisas antes da política, né, que sai em 2006, mas dentro desse processo tem esse seminário da Ciência Farmacêutica de 2004 que você citou. Eu acho que um ponto fundamental, né, é dentro de um seminário da Ciência Farmacêutica, eles, né, no seu relatório, né, dizer que a política de plantas, ela tinha que ser, que as plantas medicinais fitoterápicas tinha que ser uma prioridade, né? Tinha que ter acesso às plantas medicinais, né? Dentro da política de assistência farmacêutica. E já coloca também a necessidade de aprofundar a pesquisa, né, no campo das plantas medicinais, que é fundamental, né? Acho que até hoje a gente tem um financiamento muito aquém, né, para as necessidades que a gente tem. A gente tem um dos maiores biomas do mundo, né? A quantidade de plantas medicinais que a gente tem aqui é enorme, mas a gente não tem uma política de pesquisa adequada para a gente poder pesquisar todas essas plantas medicinais e esse potencial.
E aí esse potencial sim, ele fica, né, perdido tanto para o uso da população, mas até para o complexo industrial da saúde, como você está falando, né, a questão de, inclusive, de patentes, né, ter um retorno, inclusive, né, do país a partir, né, do desenvolvimento, né, de um conjunto de medicamentos, né, que também é uma exato, parte importante, né. com certeza. Mas um outro ponto essencial que eu acho desse seminário é eles identificarem e colocarem no relatório que as plantas medicinais eram importantes, inclusive para a agricultura familiar e para fixação, geração de renda e fixação na terra. Eu acho que essa visão, né, dentro de um seminário de assistência farmacêutica é muito amplo, né? É uma visão muito aprofundada do impacto que as plantas medicinais têm, né? Exatamente. Então, eu acho que era um É, ponto que eu queria reforçar, né? muito E bom. como a gente conseguiu avançar em algumas coisas, mas pouco em outras, né? Por exemplo, a gente É, ainda tem esse potencial das plantas medicinais como um espaço de geração de renda e fixação na terra, por exemplo, nas cadeias de valores. Mas, né, uhum. segue a linha.